Tava imaginando aqui, quando a gente trabalha a questão da África, de como continente ou como no seu contexto histórico mesmo, muita coisa vem na cabeça das pessoas. A África é o primeiro continente de civilização, primeiro grande império, se a gente for analisar o Egito assim. E foi um dos continentes que mais sofreu invasões, mais sofreu colonizações, sabe? Essa colonização da África, ela tem alguns contextos interessantes. A atividade mesmo específica de vocês vai falar sobre o período pós-segunda Revolução Industrial, Conferência de Berlim, Tratado de Berlim, que eles dividem a África como um mapa lá. Esse pedaço é meu. Se você vê alguns lugares na África, alguns mapas, a divisa é como se fosse uma régua mesmo, desrespeitando as divisas antigas, os antigos povos históricos que ali existiam. Por quê? Nós estamos falando de um período em que a África ela se torna, principalmente quando a gente analisa, quando a Europa começa a correr e desenvolver para buscar por novos continentes, especificamente caminho para as Índias e a descoberta da América, eles veem ali na África a possibilidade de riqueza, porque eles já sabiam que tinha riqueza, principalmente na questão norte. Então, na questão norte, essa música de fundo que vocês estão ouvindo é do filme Pantera Negra, tá? Só para vocês terem uma ideia, a ganância é tanta porque eles sabiam que na Etiópia, o antigo reino da Núbia, tinha ouro, eles sabiam de algumas riquezas que tinham no Egito, eles sabiam que cobre, ouro, metais preciosos, a África subsaariana, ela podia manter as suas riquezas. Essas riquezas foram utilizadas por outros povos, mas especificamente a África, a Europa olha para a África como um quintal. Opa, é meu quintal, eu posso vir buscar. Portugal vai fazer isso, aí começa a questão da escravidão, tá? Aí começa a questão do trabalho com a questão dos escravos também, de você pegar os escravos lá e distribuir para o mundo, e as riquezas. Então eles vão, de uma certa forma, adentrar bem. Quando isso aí a gente vai dar um salto, tá? Uns 300 anos, 1800 e pouco aí, a primeira Revolução Industrial, 1780, tá? Até meados da segunda. A América já está descolonizada. A América está caminhando sozinha. Alguns países da Ásia começaram a reagir. Que sobra o quê? Sobra a África. Então eles começam com a desculpa lá de não, nós estamos indo para lá porque nós somos bonzinhos, vamos expedições científicas para a gente ver como que é a África, o que tem lá. Na verdade, estavam vendo, você tinha riqueza, ouro, chumbo, cobre, diamante, tudo, terra para plantar. Aí eles falam, opa! E nisso eles começam devagarzinho, eles sim, praticamente eles tomam conta da África. E no século XIX, especificamente, as nações europeias como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha começam a explorar de maneira efetiva o continente africano e asiático. Basicamente o africano nesse contexto. A Revolução Industrial motivou esses países a explorar matéria-prima, especialmente minério, dentre os quais podemos destacar ferro, cobre e chumbo, além da produção agrícola, como algodão e borracha. A Inglaterra vai praticamente fazer grandes... Para o quê? Para a utilização de mão de obra nas suas fábricas. Usa a África, dá uma minharia lá para alguns líderes, alguma coisa, tira a extração. O que eles precisam comprar? Eles têm que comprar deles. É o novo pacto colonial. Certo? É o novo imperialismo. Então, o que acontece com isso daí? As nações americanas já não estão no rolo, então eles focam. Vocês vão ver que Portugal não está nisso, porque Portugal já pós praticamente a questão, quando o Brasil desgarra de Portugal vai passar com algumas contendas muito interessantes, tá? Ela vai passar por algumas contendas muito interessantes dentro de seu processo. E aí Portugal deixa de ser uma grande nação nesse padrão que a gente conhece, intervencionista, tá?
mas Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Holanda fincou na África do Sul lá, que praticamente com a questão do apartheid gerou um contexto muito terrível. Bom, e isso, tá? Essa colonização da África, ela é como a gente faz essa divisão entre a colonização antiga, a partilha, que é a partir do século XIX, então a gente tem essa noção. E hoje que a gente analisa assim, hoje a África sofre as ações desse período. Que a África começa a reagir a partir de 1950, e reagir com lutas homéricas. Né? Eu estou falando já para a independência, mas nós vamos ter 1900, 1920 situações terríveis que a gente pode estar debatendo depois nas nossas aulas online. Leiam a atividade, tá muito bem explicado, tá bem dividido alguns textos, as atividades estão divididas em alguns textos, certo? E eu preciso que vocês entendam uma coisa importante. A Declaração dos Direitos Humanos, aprovada pela resolução da ONU na sua criação, que força um pouco a questão da África. Tá? E aí a última coisa que a gente vê, que talvez seja o apartheid na África do Sul, mas se você fizer uma análise da África hoje, a África sofre muito daquilo que ela fez. Porque existem povos que não conseguem voltar para sua região onde eram, povos inimigos que os colonizadores puseram junto para eles nunca se unificar. Então por isso que a gente vê a África como uma questão de pobreza, mas é errado. A África não é pobre. A África não é pobre. A África sofreu um processo exploratório por mais de 500 anos. Vai demorar, mas aquele continente vai se erguer ainda, tá? Qualquer dúvida no meu privado e qualquer outra dúvida a gente tira nas nossas aulas online. Um abraço.